os alunos do quarto período de Direito da Faculdade FANORC. Daremos início à apresentação do trabalho de Processo Civil, do professor Matheus Pelizari, com os alunos Carlos Leandro Dropa, João Paulo Viana Rosa, Ricardo Alexandre Matavelo e Vitória Leal Afonso. O trabalho com o tema de depoimento pessoal, confissão e a produção antecipada de provas. A importância do estudo deste tema tem por finalidade apresentar as provas produzidas através do depoimento pessoal, da confissão e a possibilidade da produção antecipada de provas. Como essas modalidades podem contribuir para que o juiz possa julgar o caso concreto, quais os seus valores no processo e por que são necessárias conforme o caso. Diante de um impasse surgido entre indivíduos ou diante daquele que tem o direito lesado, é por meio do direito de ação que as partes buscam a jurisdição, como objetivo de que o Estado juiz solucione a lide. Porém, para se obter um julgamento justo, honesto e imprescindível, o estudo das provas no processo, assim, o objeto deste trabalho é demonstrar a importância do depoimento pessoal, obtendo a confissão do depoente, além das partes, ou seja, além do autor e do réu. Todos aqueles terceiros intervenientes que assumem a posição da parte. Será abordado no presente trabalho a prova da confissão, que é um ato onde o confessor admite ou afirma algo desfavorável ao seu interesse, onde se apresenta ao juiz a verdade dos fatos, por vontade própria. Concluindo o trabalho, abordaremos a produção antecipada de provas, que para a compreensão deve-se partir da premissa do direito à prova, que tem como fundamento a inafastabilidade do direito de ação, que tem uma atuação independente, onde para a execução do direito de produzir provas não pressupõe a urgência, ou seja, pode-se requerer a produção a qualquer prova, antes de forma autônoma, independente da manifestação de necessidade. Bom, depoimento pessoal, então o depoimento pessoal ele visa a obtenção da confissão do depoente a respeito dos fatos alegados pela parte contrária. E é um meio de prova pelo qual o juiz reconstrói os fatos litigiosos, ouvindo-os diretamente das partes. É importante o meio de prova que pode ser requerida pela parte ou determinada por ofício, né, pelo juiz. E muitas vezes a comunicação escrita não é suficiente para mostrar o que realmente ocorreu. Até porque quem redige as peças técnicas, né, por exemplo, a petição inicial, a contestação, não é a própria parte, mas seu advogado, né? Ou seja, os fatos chegam ao juiz já filtrado pelo advogado, que ouviu as partes. Nessa transmissão de conhecimento pode ocorrer a omissão de detalhes relevantes e, às vezes, fundamentais. Então, por isso que a importância do depoimento pessoal, né, para o juiz tomar as suas decisões. Assim, então, o depoimento pessoal já a oportunidade ao juiz para colher a informação diretamente da fonte, né, inquirindo à parte todos os pormenores que interessem dar a solução da lide, né? Quando falamos, então, do sujeito do depoimento pessoal, além das partes, do autor e do réu, todos aqueles terceiros intervenientes que assumem a posição da parte, como exemplo, o litisdenunciado, o chamado ao processo ou ao assistente litisconstitucional, né? Assim, por exclusão, todas essas demais pessoas que vêm a depor em juízo não prestam propriamente depoimento pessoal. Aquilo que elas afirmarem ao depor, ainda que lhe seja algo desfavorável ou desabonador, jamais terá naquele processo em que elas são terceiros ou caráter de confissão. Tá? Então, dentro do depoimento pessoal, nós temos duas características bem importantes
que vale lembrar aqui no nosso trabalho, que então, essas duas características seria a pessoalidade e a indelegabilidade. O que seria essas duas características, né? Que, em regra, apenas a parte pode depor, não se admitindo que o advogado ou outro procurador preste o depoimento em seu lugar, mesmo com poderes expressos. O depoimento pessoal é ato personalíssimo, certo? E a principal característica é trazer à luz os fatos vivenciados pela parte, e não a outrem. Então, trata-se de atividade pessoal indelegável. Ou seja, o juiz ele quer ouvir o seu depoimento, tá? Que através do depoimento ele consegue observar muitos detalhes para o processo. Por isso que a importância, né, dessas duas características, né, que a pessoalidade e a indelegabilidade. Ou seja, contudo, existe também algumas jurisprudências que admitem que o depoimento pessoal seja prestado por procurador. Então, vejam que também não é una, né? Somente pode depor não através de procuração ou procurador. Então, existem algumas jurisprudências que admitem o depoimento pessoal que seja prestado por procurador, desde que esse receba poderes específicos para tal ato. Isso está baseado no artigo 390, parágrafo 1º do CPC, que a confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder especial. Depoimento pessoal mediante procurador. Ato personalíssimo, admissibilidade somente, vejam que há um detalhe muito importante, que ele admite, né, a jurisprudência ela admite também somente em casos excepcionalíssimos. Ou seja, não é todos os casos que na verdade, pode ser através de procuração, ou quer dizer, através de um procurador, tá? Então, somente em casos excepcionalíssimos que pode ser através de um procurador. E assim, se o procurador com poderes expressos, e desde que conheça os fatos que também envolve a lide, pode prestar o depoimento pessoal em representação à parte, não apenas o advogado da parte. Então, veja que não é somente o advogado, mas qualquer pessoa investida na capacidade do exercício dos direitos, mas sempre com poderes expressos para tanto, né? Outro exemplo de representação da parte, que isso aí é o mais comum, né? É o preposto com poderes especiais, que pode prestar depoimento pessoal em representação à pessoa jurídica, tá? Então, sempre na pessoa jurídica, é necessária a participação, não sendo necessária a participação do seu diretor, né? Mas, havendo a representação através de um preposto, esse também poderá representar. E, havendo prova que se trata da questão atribuição exclusiva do diretor da empresa, não se exige o comparecimento para prestar o depoimento pessoal. O preposto será capaz de esclarecer os fatos necessários à solução da lide. E, lógico, desde que tenha também um efetivo conhecimento dos fatos da causa. Também não é o preposto chegar para dar o depoimento e não ter o efetivo conhecimento dos fatos. Então, ele precisa realmente conhecer para que ele possa dar o depoimento com a representação. No tocante ao depoimento pessoal ou interrogatório, segue as regras específicas, normalmente ocorre na audiência de instrução e julgamento, tá? Devendo essa regra colher primeiro o depoimento do autor e depois do réu. Isso está no artigo 361. No momento de colher os depoimentos pessoais, deverá o juiz cuidar para aquele que ainda não tenha prestado o seu depoimento, não assista aos depoimentos anteriores. Então, tudo isso o juiz ele toma um certo cuidado para que siga essa regra, né? Para que o pessoal não, para que o outro depoimento ele não assista anterior para não caracterizar aí, né, algo assim que possa dar problema depois na questão de julgar a lide, né, a lide. Então, a finalidade do depoimento pessoal é proporcionar ao juiz, então, os conhecimentos dos fatos, obtendo, então, diretamente os sujeitos em relação
a relação jurídica conflituosa, tá? E algumas exceções do depoimento pessoal na parte residente fora da comarca, então existe, é possível ouvir as partes quando você não, quando você não consegue ter o depoimento diretamente, que seja fora da comarca, então você pode ouvir essas partes através de carta precatória ou rogatória. Então, a legislação ela permite também, né, que você possa fazer através de carta precatória ou rogatória, ou de ordem também. E se a expedição de tal carta houver sido requerida antes do saneamento do processo e a prova objeto da carta for imprescindível, haverá de aguardar seu cumprimento e a devolução para apenas depois sentenciar, tá? E é possível ainda colher depoimento pessoal da parte, quando não reside na comarca, por videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de imagens e sons em tempo real, conforme traz o artigo 236, parágrafo 3º do CPC. Esse método, pessoal, ele foi muito utilizado na pandemia, em que as audiências foram virtuais. Então, aconteceram, todas as audiências praticamente foi por videoconferência. Então, isso foi possível durante a pandemia e ainda está sendo em alguns casos, mas são os métodos assim que são permitidos desde que, né, o juiz e as partes elas entrem no acordo e que nada atrapalhe o desenvolvimento, então, do depoimento pessoal. Agora, vamos falar, então, da confissão. A confissão, ela está prevista no artigo 389 do CPC. E o artigo 389 diz o seguinte: a confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário a seu interesse e favorável ao adversário. Ou seja, a confissão é um ato onde o confessor, né, ele admite ou afirma algo desfavorável ao seu interesse, né, por vontade própria, se apresentando ao juiz por vontade própria. A confissão, ela vai trazer ao confitente algo desfavorável, certo? Então, ela tem essa finalidade. O confitente ele vai admitir algo contrário aos seus interesses. A confissão, ele é um meio de prova, certo? Mas não é a única prova ou a maior das provas. Por quê? Não há hierarquia das provas. A confissão ela faz parte do processo. Ela é importante, ela é fundamental, ela vai compor as provas do processo, mas não é a maior prova no processo. Depende do caso concreto. Depende da situação e do que essa confissão vai fornecer de dados ao juiz. A confissão, ela auxilia e ela pode demonstrar algo muito importante, algo necessário, algo que completa o processo. Por exemplo, quando o confitente, por exemplo, demonstra que não existe o mérito da ação, exemplo, estou fazendo uma cobrança, mas depois o confitente vai lá e admite que não emprestou o dinheiro. Então, a confissão, nesse caso, ela demonstra o direito material, então ela é fundamental para o processo. Se ele confessou que não emprestou o dinheiro, não há como, não há dívida. E se não há dívida, não há objeto material do processo. Certo? A confissão, ela pode ajudar tanto nas questões processuais, no direito processual, como no direito material, no caso. Mas a confissão, ela não, por si só, não somente ela, vai definir o processo, vai definir o resultado, vai definir o julgado. Ela pode ser fundamental, como no caso do direito material da cobrança de dívida, mas não quer dizer que ela, por si só, é a maior das provas. Isso não existe. Tá? A confissão, ela precisa ser válida e ela precisa ser eficaz. Né? O artigo 392 do CPC, em seus parágrafos 1º e 2º, dizem o seguinte, né? Parágrafo 1º. A confissão será ineficaz se feita por quem não for capaz de dispor do direito
e se refere aos fatos confessados. E a confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Ou seja, o confitente, ele só pode realizar confissão de direitos disponíveis. Ele não pode confessar algo que ele não possui ou algo indisponível. O confitente, ele tem que ele deve apresentar fatos de direitos que são disponíveis a ele. Ele precisa dispor desses direitos. Caso contrário, a confissão não terá efeito, não terá eficácia, né? A confissão, ela tem que alcançar um efeito, ela tem que ser eficaz. E ela, para ser eficaz, o confitente está confessando contra ele algo que é disponível para ele, certo? Quando ela é feita por um representante, né, ela precisa estar dentro dos limites disponíveis, né, do representado. Então, a confissão, ela é muito importante no processo, mas ela tem que ter algumas condições. A confissão, elas classificam em judicial, né, quando ela é realizada como meio de prova dentro do próprio processo, né, ela é relevante, os fatos são relevantes, né, para o processo. Né, no processo, na forma judicial, ela tem duas situações. Ela pode ser espontânea e pode ser provocada. A espontânea é quando ela é feita por vontade da parte. Não foi notificada, mas a pessoa quer fazer a confissão. Ela se apresenta espontaneamente ao processo para fazer a confissão. Pode ser por escrito ou oral, tanto em audiência, perante o juízo, né, tanto a audiência quanto perante o juízo para a confissão. E provocada quando ela é intimada a comparecer em juízo para depor sobre os fatos, né? Às vezes essa confunde a questão da confissão com o depoimento pessoal, porque muitas vezes ela também a parte é convocada pelo juiz, intimada para depor sobre os fatos, ela acaba confessando algo é desfavorável para si. Ela pode ser extrajudicial, né? A outra situação, quando acontece fora do processo. Quando ela acontece fora do processo, ela é extrajudicial, podendo ser escrita. Nesse caso, o que acontece? A parte encaminha a parte adversária no processo, ou ao seu representante, a confissão por escrito. Ou verbal, né? Que nesse caso é considerado prova testemunhal. No entanto, a confissão verbal extrajudicial só terá efeitos se não depender da comprovação de documento. Certo? Por um exemplo, nós estamos uma situação em que a parte confessa que vendeu um imóvel para outra, mas não tem a escritura, não tem o registro do imóvel, que é um documento legal obrigatório. A confissão só não serve como prova definitiva. Ela pode ajudar, colaborar no processo, que houve interesse, que houve negociação, que houve uma promessa de compra e venda, mas não garante e não prova que houve a venda, mesmo que a pessoa confesse por escrito, né, ou oral, de forma oral, porque ela não tem o documento necessário. Então, a confissão extrajudicial, quando feita oralmente, não só terá eficácia, né, nos casos que a lei não exige uma prova literal, como é o caso da alienação de imóveis, da venda de imóveis, que depende do registro. Lógico, não vamos entrar na questão do valor mínimo lá, né, mas vamos falar de uma regra geral, a venda do imóvel depende do registro. Certo? A confissão, ela possui também algumas características. Indivisibilidade. A confissão, para ter um valor probatório, ela deve ser considerada como um todo. Não pode pegar uma confissão e aproveitar apenas partes delas. Eu aproveito só essa parte da confissão que é mais favorável. Essa é desfavorável? Não. A confissão, ela é indivisível. A confissão, ela é aproveitada no processo como um todo. Sendo favorável ou desfavorável em algumas partes, ela tem que ser aproveitada como um todo. É vedado também algum conteúdo inovativo, ou seja, as partes não podem trazer na confissão algo novo, provas novas,
que não foram utilizados nos processos antes, né? Se já houve a preclusão desse direito, não pode trazer uma coisa nova. Um exemplo, eu estou cobrando uma dívida de um empréstimo. Mas eu lembrei, ele pagou. Não, espera lá. Você tinha que ter falado isso lá. Não pode colocar agora que já pagou e apresentar uma prova que pagou agora. Tem que continuar o processo, que é um documento novo que não estava no início, não foi admitido na LID. Tem que aguardar a sequência do processo, ela será admitida, mas não pode ser uma prova nova, certo? Ela também é irrevogável, tem a irrevogabilidade, ou seja, a confissão, o confitente não pode se arrepender. Eu confessei. Pronto, foi feita a confissão, a parte fez a confissão, aí chegou e falou, agora eu arrependi, tira a confissão do processo. Não pode, certo? E outra característica é a anulabilidade, que está disposto no artigo 393 do CPC. A confissão é ato livre da parte. Não pode existir um vício da vontade da parte. Se houver algum vício da vontade, ocorreu um erro de fato. Por exemplo, se a pessoa foi coagida, se a parte fez uma confissão para proteger outra parte, então é anulada a confissão, porque ocorreu um erro de fato, né? A confissão também por representante, ela é permitida, né? Desde que respeite os limites, né? Não pode ser o limite da representação, conforme já foi dito. A confissão também, ela pode ser real e ficta, né? O que é real? É a confissão feita pela expressão da vontade do confitente. É a confissão em si. É real, a parte foi lá, confessou, pronto. Confissão ficta ocorre quando a parte é intimada para depor, não comparece, né? No caso, como o Carlos falou sobre depoimento pessoal, ela é intimada para o depoimento pessoal, não comparece, não responde às perguntas. Neste caso, se aplica a presunção de confissão. No entanto, isso é muito discutível, porque quando se fala da confissão ficta, não se configura de fato uma confissão, né? Ficando mais próximo do conceito de revelia, né? Do que uma confissão propriamente dita. Pode ser aceita, mas gera muitas discussões. Então, a confissão em si tem essas características, essas finalidades, é de suma importância no processo, dependendo do processo, do caso concreto, ela vai definir processo, né, como no direito material, e tem essas características que são necessárias para que a confissão tenha validade e seja aceita no processo. Eu vou falar agora da produção antecipada da prova. Para começar a falar do assunto, nós temos que lembrar que a produção antecipada da prova, ela se trata de um meio de prova. E esse princípio, essa ideia, ela parte da premissa do direito à prova, né, que tem como fundamento a inafastabilidade do direito de ação, o devido processo legal, o contraditório e a autodefesa e isonomia. Todos esses itens que eu falei, eles são previstos no nosso parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, né, que fala que todas as garantias expressas na Constituição, né, não excluem os outros decorrentes do regime que foi por ela adotado. Esse direito à prova, ele tem 4 aspectos principais, mas para o que nós vamos tratar, que é a produção antecipada da prova, nós temos um que é o mais relevante, então eu vou só citar apenas ele, que é a produção da prova. Antigamente, no antigo CPC de 1973, era utilizado, ele era apenas usado em apenas o emprego de um direito, que era o direito de ação, né? Então, você abria um processo e dentro deste processo ia ter um determinado momento onde você ia produzir provas. Hoje, com o novo Código de Processo Civil, isso já se alterou, e a doutrina hoje considera a produção da prova um direito autônomo. Então, você pode ir ao juiz só para produzir a prova. Você não precisa entrar com uma ação para produzir a prova. Dito isso, a produção antecipada da prova tem uma atuação mais independente.
Ou seja, na execução do direito de produzir provas, ela não pressupõe urgência. Para requerer ela, eu não preciso de qualquer prova antes que me declare que tenha que ser urgente. Precisando dela, basta eu requerer a produção da prova de forma autônoma, independente de manifestação de necessidade. Ela é um instrumento de direito à prova, né, que independe de comprovação de urgência, e ela possibilita, então, ao autor o estabelecimento de uma estratégia, ou seja, eu vou lá, produzo essa prova antecipadamente, e eu avalio se eu quero mover uma ação. Que benefícios isso traz? Ela traz uma redução de gastos, tanto para o requerente de uma ação, quanto para o judiciário, porque, às vezes, o requerente ia promover uma ação que ele não tinha chance de ganhar. Então, o que acontece? O requerente, ele produz essa prova, ele analisa, e ele pode se sentir seguro ou não propor uma ação contra a parte devedora. Isso pode fazer ele desistir, claro, e às vezes pode promover que a outra parte venha, ele produziu essa prova aqui, eu realmente vou perder, então eu não vou entrar numa ação com ele. Então, antes de entrar numa ação, eles entram num acordo e pode levar a parte devedora a cumprir as obrigações dela, né? Então, o custo disso é muito reduzido, ainda mais que na produção antecipada de prova, não cabe sucumbências. Então, o único custo que a parte produtora tem é a parte de produzir as provas. Claro, se ele for querer depois entrar com uma ação, ele pode entrar, porém, isso dá a brecha dele entrar com uma confiança maior de que ele pode ganhar. O que eu disse agora está fundamentado no artigo 381 do CPC de 2015, né? No inciso 1º, no 2º e no 3º. E o 3º, ela tem algo mais simples para dizer isso, que ela fala que o prévio conhecimento dos fatos pode justificar ou evitar o ajuizamento de uma ação. Então, esse é um dos objetivos maiores da produção de espada de prova. Hoje, muitos advogados usam, mas ainda tem muitos que ainda não conhecem esse procedimento. Outro aparelho particular da produção antecipada de prova, e que torna ela mais flexível, é que a pessoa requerente pedindo a antecipação da produção de prova, o juiz não precisa ficar restrito a ele. Ou seja, se o juiz ele vê que aquela prova é cabível para uma outra pessoa, ele pode invocar um terceiro ao processo. Ele viu que tem mais um envolvido naquele processo, naquela produção antecipada de prova. Então, o juiz ele pode atuar de ofício e invocar um terceiro. Isso está previsto no parágrafo 1º do artigo 382 do CPC, que fala que o juiz pode determinar de ofício um requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova, ou o fato provocado. Além de possibilitar isso, ele possibilita também ao réu provocar um terceiro a entrar no processo. Então, o réu, ele viu aquilo, ele viu assim, não, isso é plausível para mim, e eu posso trazer um terceiro que para ele também interessa esse processo. Ele pode trazer um terceiro, ou ele também possibilita a produção de prova para o mesmo fato para o réu, ou seja, além do réu poder trazer um terceiro para o processo, ele pode, em cima do mesmo fato que a parte requerente pediu produção antecipada de prova, ele pode fazer uma outra produção em cima do mesmo fato. Claro, respeitando todas as regras do artigo 382, no parágrafo 3º, né, que ela regulamenta como que ele pode fazer isso. O fato da produção antecipada de prova ser flexível, ele não significa que a parte interessada não precisa justificar a necessidade. Quando eu falo que ela não precisa ter uma urgência para produzir a prova, não significa que ela não precisa justificar, dizer a necessidade da prova, indicar a finalidade dela, os fatos sobre os quais elas serão produzidas. Então, o requerente precisa respeitar as hipóteses do artigo 381 e do artigo 382, que, mais precisamente, no artigo 381 estão nos seus parágrafos, e no 382
ele fala que na petição o requerente tem que apresentar as razões que justificam a necessidade de antecipação e mencionar com precisão os fatos dos quais ela quer se referir. Não há só esse modelo de produção antecipada de prova, que é o que você faz antes de entrar com uma ação. Eu também posso requerer uma produção antecipada de prova num processo já em andamento. Então, o que ocorre? Um processo, às vezes, é muito litigioso, muito demorado, e eu preciso, com urgência, produzir uma prova agora, senão eu não vou ter mais essa chance posteriormente. Então, a pessoa pode se valer do artigo 139, no inciso 6º, que diz que o juiz ele pode proceder conforme esse artigo, no inciso 6, e ele pode dilatar o prazo e alterar a ordem da produção das provas, adequando a necessidade do conflito ali e do modo de conferir maior relevância à tutela do direito. Então, às vezes, a parte autora tem uma testemunha, essa testemunha está no leito de morte e precisa coletar, né, ali os fatos dessa pessoa. Ou é algo que está guardado com a parte ré e tem o risco da parte ré acabar com essa documentação. Isso acontece bastante quando os órgãos públicos movem ações contra pessoas físicas ou pessoas jurídicas. É uma maneira de uma produção antecipada de prova também. A produção antecipada de prova também pode se valer do artigo 318 do CPC, que fala que você pode apresentar documentos. Para isso, o artigo 318, ele usa a ideia do procedimento comum. Então, ele assegura que você possa usar documentos como produção antecipada de prova, que geralmente você coloca na petição inicial. Isso hoje está assegurado pelo recurso especial no Ministério da Justiça, no Superior Tribunal de Justiça, onde os ministros da terceira turma votaram, e o recurso especial número 1.803.251 foi aprovado, né? E ele foi aprovado, e hoje se vale dessa ideia, que você pode se valer do artigo 318 para poder colocar documentações com a produção antecipada de prova. O código também regulamenta a condução da prova, ou seja, aonde eu vou produzir essas provas. Então, você tem duas opções. Você pode produzir a prova no juízo do foro, onde essa vai ser produzida, ou no foro do domicílio do réu. São só essas duas hipóteses, não valendo-se de outra. Já no parágrafo 4º, ela que veio prever que a produção da prova contra entes da União, esse é um fato muito interessante, pode ser de competência da Justiça Estadual, se no local não houver uma vara federal. Só que, porém hoje, nós temos uma decisão que diz que a gente só pode usar a vara estadual em casos de órgãos federais se for para previdência. Então, eu pesquisei sobre o assunto e todos os autores dizem que o judiciário hoje deveria corrigir essa parte, porque um anula o outro, já que um prevê que só pode em casos de previdência. Outro fato importante de se lembrar que a sentença do juiz ele não pode se legitimar com base na prova produzida. Ela só tem um valor de salientar o juiz, de tentar convencê-lo, né? Ele vai legitimar essa produção dessa prova, só que ele não pode fazer nenhum juízo de valor dela. Entendeu? Ele não pode se valer apenas dela para dar uma sentença. E, por fim, depois que toda essa prova ela é produzida, ela fica no cartório, né, por cerca de um mês, a fim de que aqueles que se interessarem, eles possam extrair a cópia e
fazer essa cópia e devolver novamente. Depois de um mês, ela não fica mais disponível para as partes e já vai para as mãos do juiz, se for para uma ação, ou para o intermediário de um acordo. Ela é muito importante no processo civil, ela tem feito economizar muito tempo em muitos processos. Em cidades pequenas, muitos advogados que não usam muito, mas em cidades maiores, muitos advogados se utilizam dela, e muitas vezes eles não precisam entrar com uma ação com o cliente, eles primeiro produzem a prova, avaliam se é necessário, e às vezes entram num acordo e nem precisa de uma ação, ou às vezes eles veem que não é cabível, que o cliente não vai ter o direito, às vezes vai perder dinheiro com isso, e não entra com essa ação. Dou a palavra agora para o João Paulo. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Agradeço a todos desde já e bons estudos. Essa matéria é muito importante. Vamos para cima, estudar e ser uns ótimos advogados ou até mesmo magistrados. Obrigado, pessoal.